A Regina vai fazer o preparo de hoje. Tomara que eu também possa comemorar 100 anos. Esse jeito tá ruim. Ai. Pois é, gente. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E o recado que ela traz para nós hoje é o seguinte: usa a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. A verdade é qual diamante que exige adequado envoltório para manter-se seguro e, quando atirado para alguém, não o ferir. A tua talvez não seja a verdade legítima, ou pelo menos não será completa. Preserva-a para o momento próprio, no qual possas dignificar e erguer quem caia ou se esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. Bom, gente, Joana aqui não está falando das verdades universais, ou seja, as verdades divinas, as leis de Deus. Eu interpreto que Joana aqui esteja falando daquelas verdades nossas do dia a dia, que muitas vezes nós nos arvoramos de donos dela e queremos, às vezes, impingir no próximo uma opinião, até mesmo sem necessidade, até mesmo sem que ele tenha a mesma opinião que a nossa. Ou então, nós podemos pensar também num julgamento, que às vezes a gente quer fazer do próximo, achando que aquela verdade que nós acreditamos é a verdade dele também. Sim, muitas vezes pode acontecer. Só que, no capítulo 10, quando Jesus nos fala da bem-aventurança aos misericordiosos, o Espírito José nos fala que muitas vezes nós podemos colocar verdade para o outro de uma forma amorosa, de uma forma com a indulgência, que, aliás, é o nome do texto, né? Onde o Espírito Protetor José nos dá essa informação. Então, nós precisamos ter muito esse cuidado de não querermos nos tornar o dono da verdade, porque, às vezes, a verdade do próximo não é a mesma que a minha. Agora, quando essa verdade é uma verdade universal, quando nós percebemos que alguém próximo de nós está no erro, nós podemos colocar para essa pessoa a verdade, porém de uma forma caridosa, de uma forma amorosa, não nos querendo tornar onipotentes, como se nós fôssemos o dono daquela verdade, daquela situação. Inclusive, tem um texto interessante que Emmanuel fala. Por que nós também precisamos ter cuidado com isso? Ele diz assim: não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. Para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Então, vamos cuidar, né, de buscar que a verdade nossa não seja a verdade do outro. E quando não houver remédio, a verdade for, porque a verdade é a verdade, que possamos passar para esse irmão, para essa pessoa, para esse ser próximo de nós, de uma forma indulgente, de uma forma afável e carinhosa. Uma boa palestra para todos nós. Jesus, Mestre amoroso e amigo, buscamos em Ti, Senhor, sentir a Sua presença, sentir a Sua paz dentro de nós, para que também seja a nossa paz. E pedimos à benfeitora Joana de Ângeles, nossa mentora, que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva a Cristiane Niero, trabalhadora da casa, nos estudos que ela nos traz na noite de hoje. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Acho que é esse aqui. Tá baixo? Tá, é o outro é mais alto, né, Jana? Boa noite a todos. Quer testar aí? Gente, era assim a figurinha, né? Ah, Deus. Linda. Vamos lá. Iraci nos reserva hoje um capítulo do livro Plenitude para falarmos aqui, que se intitula Processo de Autocura. Isto significa que, se você entrou aqui e não sabe que está doente, prazer, você está doido, doente. Ou seja, vamos tentar entender como é que funciona isso, né? Que a gente vai falar do capítulo 9, que é processo de autocura. E a grande pergunta que a gente deixa aqui para a gente é, do que é que você tem que se curar? E a gente, às vezes, não sabe. A gente acha que a gente tem que se curar de uma raiva, do medo, de uma culpa, de um ressentimento, de uma ansiedade, de um ódio, sei lá do que a gente acha, de uma maneira muito superficial. E toda vez que a gente encara essa autocura de uma maneira superficial, o que acontece? Você não se cura, óbvio. E piora a situação. Então, o que a Joana faz aqui para a gente hoje? O que ela está trazendo para a gente? Eu vou começar explicando mais ou menos de onde vem esse livro, né, o Plenitude, para a gente poder chegar no capítulo 9. O livro se intitula Plenitude por quê? Porque o objetivo, em verdade, de todos nós aqui na Terra, quando a gente fala que o Espírita diz que a gente encarna para evoluir, nós não estamos dizendo que você vai encarnar e evoluir significa você aprender as coisas. Ninguém está dizendo que você vai encarnar para aprender matemática, português, geografia, né, história, filosofia, espiritismo. Isso tudo são instrumentos para o seu processo de aprendizado. O que é que você tem que aprender? A palavra plenitude, ela está no centro desse aprendizado. Joana diz o seguinte, esse livro é baseado em toda a filosofia budista. Então, a Joana usa os orientais, porque os orientais falam disso de uma maneira muito mais abrangente, com muito mais conhecimento do que nós ocidentais. Porque o ocidental, ele tem a mania... Você quer ver um exemplo? Quando você está doente, o que você faz? Procura um médico. Quando um oriental está doente, o que ele faz? Vai procurar um xamã, vai meditar, entendeu? Vai buscar na religião, vai buscar a razão dele estar doente. O ocidental, não. Então, a Joana pauta o livro dela na filosofia budista, porque a filosofia budista fala para a gente do quê? De como a gente se liberta do sofrimento. Ponto. E aí a Joana vai concatenar nesse livro todos os passos, as 8 verdades budistas, né? Vai concatenando tudo aquilo que Buda vem trazendo, aliando com o espiritismo. Tá? Então, vamos lá. O que Joana diz para a gente, para dar esse título para esse nome, Ih, gente! Esse negócio que vocês falaram, né? E botar aqui o nosso tema. Vamos lá. Joana diz o seguinte, segundo o espiritismo, a gente nasce para evoluir. Evoluir não é você... ganhar outra perna, ganhar inteligência, não é nada disso. Evoluir, para Joana de Ângeles, é autoconhecimento. O que significa autoconhecimento? Significa que você se conhece parcialmente. Eu vou dar um exemplo simples, vou pegar o exemplo que a Iraci deu aqui, que foi fantástico. Quando você tem paz e tem culpa de ser o que você é, por conta de magoar os seus pais, de sair do ideal dos seus pais, que foi o exemplo que a Iraci deu, significa que você acredita que você é aquilo que disseram para você que você é. E você não tem a menor ideia do que você seja de verdade. Quando eu tenho raiva, porque alguém me tira alguma coisa, em verdade, a minha raiva fala de alguma questão que eu não sei sobre mim. Fala, em verdade, talvez de um poder que eu não consiga tomar contato. O medo que eu tenho fala, em verdade, de alguma questão em mim que eu não sei por que é que foi gerado. Então, quando a gente fala que nós nos conhecemos parcialmente, é isso que a Joana está dizendo. A nossa consciência aqui, atual, ela é parcial. O que é parcial? Você aprende o nome que você tem, a cultura que você tem, a família que você recebe, faz com que você tenha um conhecimento parcial de você. Sim? E esse conhecimento parcial de você faz com que você sofra. Por quê?
Porque quando alguma coisa foge a esse conhecimento que você tem de você, você não entende o que está acontecendo com quem? Com você. Quantas vezes a gente aqui já teve aquela experiência de falar assim, eu não me reconheço? Alguém já teve isso, gente? Ou aquele momento na vida que você fala assim, gente, eu estou perdido, pior que cego em tiroteio. Todo mundo já teve. E isso fala pra gente de uma falta de autoconhecimento. Aí a Joana vai falar pra gente que, nessa busca desse autoconhecimento, como é que as coisas funcionam? Você tem um conhecimento parcial seu. Então, você é essa totalidade aqui, e o que você conhece de você, só esse pedacinho daqui. Literalmente é isso, tá? 90% nosso é inconsciente, 10%, se você for uma pessoa do bem, é consciente. Se você for uma pessoa mais ou menos, não vou nem botar teu percentual. Né? Por quê? Para ninguém sair daqui em depressão. Mas fica com 10, que tá bom. E o que acontece? Para a gente poder conhecer a nós próprios, a gente precisa de uma coisa que é muito simples. Que é como? Como é que você faz para enxergar os seus próprios olhos? Espelho. Como é que você faz para enxergar a sua mente? Você precisa espelhar a sua mente. Como que você espelha a sua mente? Nos outros. Nas situações que acontecem. Então, tudo aquilo que nos incomoda nos outros, tudo aquilo que nos incomoda nos outros, ou que nos alegra nos outros, ou que nos afeta de alguma forma, fala de uma coisa que é minha. E, normalmente, quando a gente vê uma coisa que nos afeta no outro, em vez de a gente tomar posse daquilo como alguma coisa que vive em nós, o que a gente faz? O que a gente faz? Se separa do outro. Se afasta, se separa. Ou separa, ou faz o quê? Ou julga o outro. E bota o outro e condena o outro de que maneira? Como é que a gente condena o outro? Com a nossa própria ignorância. Acerca de nós mesmos. Então, o que acontece? Quando a gente começa a perceber que a gente está fazendo isso, isso não significa que, quando você precisa calar por alguma situação, você não esteja projetando. Isso não significa isso. Porque muitas vezes Jesus calou. A gente acabou de ouvir exatamente o que a Regina falou no preparo. Muitas vezes o outro não está preparado para ouvir a sua própria verdade. Aí você não fala. Mas, porque o outro projeta e não vê. É assim que a gente faz para ver os nossos desafios. E é exatamente isso que a gente não quer ver. E aí a Joana coloca isso aqui. Ela vai dizer que toda vez que eu preciso ver alguma coisa que está no outro, e aparece também através de situações, e que eu não consigo ver, o que acontece? Se eu não vejo aqui ou aqui, a coisa brota no meu corpo. E brota como uma doença. Então, toda doença, e aí começa o cerne do livro da Joana. Toda doença, quem gera essa doença? Nós mesmos, por uma falta de autoconhecimento. Por uma ignorância acerca de nós próprios. Sim? Então, toda vez que você tem uma doença no seu corpo, essa doença, ela tem uma mensagem para você. E a gente ocidental faz o quê? A gente ouve? Bota um remédio. E o remédio faz o quê com a doença? Temporariamente? Tampa. Mas se eu não sei o porquê que essa criatura apareceu, eu me curei? Não. Então, é isso que a Joana está colocando aqui. E aí, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que nesse processo de autoconhecimento, de autocura, existem 4 passos muito importantes para serem dados. Tá? O primeiro passo, que eu vou ler aqui para vocês, é observar o pensamento e o teor preferencial. O que significa isso? As pessoas muitas vezes pensam que para elas saírem de uma situação ruim ou para elas saírem de uma doença, elas têm que ter pensamento positivo. Isso é tosco. É tosco. Quer ver como é que é tosco? Você se acha Jesus Cristo? Todo mundo aqui tem um complexo de inferioridade, né? Porque a gente perto de Jesus é o quê? Pensa aí. Tosco. Tosco. Todo mundo é tosco. Mas eu quero que você tenha um pensamento otimista em relação a isso. Pensa que você está do ladinho dele. Resolveu o teu problema?
Resolveu? Você está mais feliz? Você está se achando realmente, parceirão de Jesus? Está se achando? Não, porque a gente não sabe a causa que geram determinados pensamentos em nós. Então, mudar o pensamento não é só ter uma visão otimista da vida. É você fazer uma busca do porquê é que você pensa de tal jeito. Como assim, por que eu penso de tal jeito? Que crença, que valor faz você pensar assim? Que tipo de padrão mental está te acompanhando há muito tempo e você não percebe? Tem gente que é revoltada por natureza. Todo mundo sabe. Tem gente que é revoltada por natureza. Tem necessidade de brigar, tem inveja dos outros. Chega para os outros e fala, eu te invejo, eu não gosto de você. Não. Essas criaturas não têm o menor conhecimento de que padrão mental estão dentro delas. E provavelmente esse padrão mental foi adquirido na educação, foi adquirido através do choque cultural. Por quê? A nossa cultura tem um padrão de massa que todos nós deveríamos seguir, teoricamente, né? E quando você não segue, você não entende porque você é diferente. Enquanto você não entender que padrão cultural é esse, é o que a Joana fala, a gente tem que reavaliar crenças, reavaliar valores, reavaliar cultura, reavaliar educação, porque muitas dessas coisas vão nos dar essa visão parcial nossa. E aí, quando você fica com essa visão parcial que você tem, você vai não só projetar, mas você vai sofrer. Então, a Joana coloca para a gente que avaliar o pensamento não é, quando a gente fala assim, mudar o pensamento, não é mudar o pensamento de uma forma tosca, do tipo, eu estou sofrendo porque eu estou mal. Não posso pensar coisa ruim, então eu estou feliz porque eu estou mal. Ou, não, é uma oportunidade. Quem aqui em sã consciência, quando está passando por um desafio, fala assim, Senhor... com aquela felicidade maravilhosa, né? Obrigada pela sua oportunidade, pisa mais que eu estou gostando. Quem faz isso? Quando você passa por uma dificuldade, você faz o quê? Se você for filho de Joana, você chama quem? Joana, me tira daqui. Né? Segura na mão de Deus e vai. Você está nesse momento, né? Estende que eu vou pegar. Você quer sair, você quer de todo jeito que aquilo termine. Mas a gente não se pergunta por que aquilo... aconteceu. Então, às vezes, você quer que uma coisa termine mudando o seu pensamento. Não, vai melhorar. Eu estou otimista, vai melhorar. Só que você continua inconscientemente mantendo o mesmo padrão mental. A sua visão de vida continua sendo a mesma. Os outros são os problemas da minha vida, certo? Os outros são os causadores do meu sofrimento. As situações estão na minha vida para que eu sofra e não que os outros falam de mim e as situações me mostram quem eu sou. E a gente não pensa assim. Aí a gente pede a Deus proteção, amparo, mas a gente não pede assim, uma luz, né? Deus, me dá uma luz para eu passar por isso. A gente pede para que Deus tire isso da nossa vida. Então a gente não está trocando o pensamento. Para a gente trocar o pensamento, a gente tem que mudar o para que os desafios existem na nossa vida. Esse é o referencial que a Joana fala. Tem que começar a modificar o que a gente acha da vida. O que é viver? Eu ouço muitas pessoas falando assim, viver é... Fala aí, que eu já ouvi aqui, alguém sussurrou. Sofrer. Não, aqui, gente, zangão é de ó, é ótimo, né? Viver é não ter a vergonha de ser feliz. Aí você fala, esse menino está iluminado, né? Já ganhou o céu, ele já está ótimo. Porque para ele, se viver é a vergonha de não ter feliz, quando acontece um problema na vida do zangão, o que o zangão faz? Passa sambando, sim? Quando acontece algum problema na vida de quem viver é sofrer, essa pessoa sofre. E ela sofre, ela se debate, e ela não sabe por quê. Então, analisar o tipo de pensamento que você está tendo é importante. Analisar o padrão, analisar a forma que você está olhando para uma situação. Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que eu não gosto, ou uma pessoa... Não vou nem pegar esse exemplo. Não vou pegar assim. Você tem uma pessoa que você não gosta, e você o tempo inteiro julga que ela é má, ou julga que ela é isso, ela é aquilo, ela é aquele outro. Esse é o seu padrão de projeção daquilo que você não vê que você é também. Agora, quando você descobre que você é também alguma coisa, o que você tem que fazer com isso? Joana diz que você tem que integrar. O que é integrar? Aprender a usar de maneira correta. Não é castrar. Quando a gente vê uma coisa que a gente não gosta no outro, a gente não quer ser
igual. E o problema é que a gente é. E a gente tem que saber usar essa característica do outro, que a gente não sabe. Então a gente faz o quê? Se afasta, fala mal, faz picuinha, faz fofoca. É uma loucura, né? Até a gente entender que fala da gente. Mas isso demora um tempo. Porque a nossa maneira de olhar para a vida é uma maneira que faz com que a vida seja a nossa parceira no processo de evolução ou seja aquilo que tira a gente do caminho o tempo inteiro. Como se tirasse, porque a gente sofre. Foi, gente. Primeiro passo, mudar padrão de pensamento. E aí não tem jeito. Você vai entrar dentro de questionamentos. Por que eu penso assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Sabe aquela pessoa que tentou a vida inteira fazer, por exemplo, um concurso público? E ela está tentando até hoje? Ela tem 90 anos. Ela está tentando até hoje? Qual é o padrão de pensamento que ela tira daí? Que ela é uma pessoa o quê? Incapaz, fracassada. Essa pessoa que, por conta das experiências, pensa isso, para ela mudar o pensamento, não adianta ela pensar do nada que ela é o quê? Ótima, capaz, maravilhosa. Porque, para ela só consegue se ver capaz e ótima se ela passar em um concurso. E quando você precisa da afirmação alheia de qualquer outra coisa para ser alguma coisa, sabe o que essa coisa vai fazer na sua vida? Ela não vai aparecer. Sabe por quê? Porque você tem que descobrir que você é capaz olhando para outros aspectos da sua vida. E descobrir por que a gente pensa que a gente não é capaz. Às vezes é uma crença. Uma crença é. Às vezes você foi uma criança que ouviu muito assim quando era pequena. Ah, você não presta para nada. Ah, você não faz nada direito. Ah, você é perturbado. Ai, menino chato. Ai, menina... Você vai ouvindo isso e você vai absorvendo e vai acreditando. E aí chega uma hora na sua vida que isso vai... Você precisa perceber a luz que existe dentro de você. A parte divina que existe dentro de você. E aí situações vão acontecendo para você poder pensar diferente. Só que a gente continua com o mesmo padrão mental. Então, mudar o pensamento não é pensar no otimismo, ter pensamento tosco. É mudar o padrão mental, a maneira que eu vejo as coisas, a maneira que eu entendo as coisas. A Joana diz que quando você muda isso, você traz um sentido para as coisas que acontecem na sua vida. Não é um porquê, tá? Porque o porquê não vai te resolver nada. Mas é um para que muda tudo. Para que isso me aconteceu? Para quê? E não por quê. Porque a gente já sabe, porque a gente estava zicado em alguma situação aqui. Deus olhou para a gente e falou assim, eu te amo, você não vai entender no começo, né? Porque você vai ficar revoltado, mas no final você vai entender. Aí ele põe aquela pérola na nossa vida. Aí começa a acontecer aquele bando de coisa que a gente não entende. Aí se a gente busca o porquê, tá nítido, né? Se você está sofrendo, é porque a gente não tem o quê? Já sabe o porquê. Resolveu o teu problema? Não. Então eu tenho que buscar o para quê. A Joana diz que esse é o primeiro passo. O segundo passo é manter sintonia mental com a fonte do poder. Ela escreve assim, aí você fica pensando, aonde está a fonte do poder? Aonde está a fonte do poder? Você sabe onde é que está a fonte do poder? Aí a pessoa fala assim, o Zangão sabe, porque o Zangão, alegria, não temer, né? Como é que é? Viver. Exatamente, o Zangão ele sabe onde é que está a fonte do poder. Mas essa fonte do poder que a gente fala, onde é que ela está? A gente fala isso lindo, né? Dentro da gente. Tu já achou? Só uma pergunta, assim. Você já achou? Como uma coisa está dentro de você e você não acha? Querido, isso não é um pâncreas. Aponta o seu pâncreas. Aponta aí meu pâncreas, entendeu? A fonte do poder tem que ser achada. Por que a gente não acha a nossa fonte do poder? Sabe por quê? Porque a gente passa por ela todos os dias, o tempo todo, e não percebe. Por que a gente não percebe? Nós não temos uma cultura, nenhuma educação que nos ensine a fazer isso. Mas hoje a gente vai descobrir. Todo mundo aqui já passou por essa experiência de se ver fazendo alguma coisa. Você está fazendo um negócio. Você está lendo, você está cutucando o seu nariz, você está dirigindo, você está vendo palestra. Daqui a pouco você consegue sair de você e falar, gente, eu estou vendo palestra. Parece que o seu corpo está lá vendo. Mas você parece que é outra pessoa dentro de você mesmo.
Agora você tem certeza que eu tô louca, né, gente? Eu não tô louca. Vou dar outro exemplo. É porque eu sempre dou o mesmo exemplo que funciona, mas a gente quis dar outro. Vou dar esse exemplo. Sabe quando você está chorando, com aquela cara ridícula de batata? Aquela cara inchada, né? Você que é uma mulher diva com seu rímel borrado, né? Você que é um homem divo, já foi embora seu creme anti-ruga, entendeu? Aí você vai até o espelho do seu banheiro, você olha aquela cara da tragédia, e você tá na sofrência, né? Uma sofrência que só você sente. Aí daqui a pouco você olha para o espelho e você fala assim, por que eu estou chorando? Cara, eu tô sofrendo demais por uma coisa que não faz o menor sentido. Já passaram por essa experiência? Levanta a mão quem já passou. Ótimo, gostei. Né? Você achou sua fonte do poder. Perceba que esse outro eu dentro de você, ele está desesperado? Ele está, meu bem, na CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Ele está em plenitude. Ele está tranquilo. Além dele estar tranquilo, ele é muito sábio. Porque ele olha para você e fala o que para você? Tosco. Tosco. E essa fonte do poder dentro de você se chama o quê? Deus. É o seu Deus interior. Sabe quando Jesus falou, eu e o Pai somos um? Esse Pai era esse Deus interior dentro dele. Eu e o Pai somos um. Quando você consegue fazer essa distância, quer ver outro exemplo? Você está com calor. Você pode estar com calor. Se você está com esse negocinho aqui, menos Iraci, que não tem calor, mas se você está sentado aqui, nesse clima aconchegante da Bahia, você pode estar com calor, né? Calor. E aí você, quando você fica com calor, como é que você fica? Né? Parece que você está tomado por uma pulga, né? Sei lá, uma entidade da treva que fica te saracoteando, e você fica até como, né, gente? Se a pessoa chegar para você e falar assim, querido, você faz o que Iraci fez. Que me deu até um medo quando eu estava aqui sentada, até a Jane viu, até cheguei para o lado. Não queria dizer, mas eu cheguei. Mas você faz isso, gente. A gente, quando está com calor, faz... A gente fica bravo. Só que se você está em contato com essa fonte do poder, sabe o que você faz? Você olha para o seu corpo e fala, eu estou com calor, mas eu não sou o calor. E o calor não me doma. Olha, isso parece difícil, mas é treino. Isso é achar a fonte do poder. Isso é entrar em contato com o seu Deus interior. Quando você faz isso, você olha para o seu eu e você descobre que existem 3 aspectos no seu eu. Que 3 aspectos são esses do seu eu? Que é a sua noção de eu. Físico, o aspecto do pensamento e o aspecto das emoções. Quando você acha a fonte do poder em você e olha para o seu físico, a dor some. Eu tenho dor, mas eu não sou a dor. Quando você grampeia o seu dedo, você chega no Lourenço Jorge parecendo que você perdeu o braço. Quando Jesus pregaram um prego na mão de Jesus, Jesus chegou na cruz falando um salmo, despediu da mãe, despediu do amigo, ainda libertou o ladrão, né, gente? Depois cantou um larará e foi. O que eu estou querendo dizer para você? Jesus tinha dor, mas não era a dor. Isso é você ter autocontrole. Outra coisa, pensamento. Sabe aquela música obsessiva? Todo mundo já tem uma música obsessiva. O que é música obsessiva? É aquela música que você ouve e você toma banho com ela, janta com ela, conversa com ela, vai ao centro espírita com ela, ela fica aqui, ó. Principalmente se for aquela música tosca de carnaval, aquelas músicas de Wesley Safadão, 90% anjo, né? Ou sei lá como é que é aquele negócio. Você fica com aquela música. Você está falando com a pessoa e a música está na tua cabeça. Você tem certeza que seus neurônios estão como? Sassaricando lá. E você está, tipo, na integridade, tentando manter, né? E a música está lá. O que acontece? É um pensamento obsessivo. Você pode separar dele. Tenho esse pensamento, mas não... sou o pensamento. É igual quando você tem, por exemplo, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Observa a sua mente. Opa, mente distraída por insegurança. Rotule a sua mente.
Isso é autoridade moral. Isso é você entrar em contato com a fonte do poder dentro de você, o seu Deus interior. E observa suas emoções. A gente, quando está ansioso, somos a nossa própria ansiedade. Mas quem medita consegue estar sentado aqui, o corpo está ansioso, ele olha para o corpo e fala, corpo ansioso. Eu tenho ansiedade, mas eu não sou a ansiedade. Gente, isso parece louco, mas isso funciona. O nome disso é meditação. Segundo passo, meditar. Entrar em contato com a fonte do poder. A prece faz isso com a gente inconscientemente. Quando você vai fazer uma prece, eu não sei vocês, mas quando eu era pequena, a minha avó sentava comigo, minha avó, minha mãe, né, ou qualquer outra pessoa, né, sentava comigo para fazer prece, e aí começava, Pai nosso que estás no céu, e eu imaginava Jesus dançando. Juro para você. Eu imaginava qualquer coisa, né? Eu estava fazendo a prece, Pai nosso que estás nos céus, aí eu lembrava que minha mãe falava para mim que se eu tivesse insônia, eu tinha que imaginar o carneirinho pulando, né? Aquela cerca maldita. Foi assim, uma vez, inclusive, um carneirinho, ele foi pular, se embolou na cerca, eu fiquei muito mal, cheguei para ela, mãe! Aí ela, o que foi? Eu falei, o carneirinho tá preso. Ela, que carneiro? Do que você está falando? O carneirinho que eu estava contando está preso na cerca. Cristiane, faz ele desprender. Conta o carneiro e dorme. Mas ele não consegue, mãe. Ele está sofrendo. Aí vai ela. Então pega a patinha do carneiro. Ai, que foi? Ele está doendo. Então pega com delicadeza. E foi um parto. Quando o carneiro saiu, ela olhou para mim e falou assim, conta outra coisa. Conta outra coisa. E que esteja pulando uma coisa baixa. E que não se machuque. Porque, gente, foi tenso. Aí percebo o pensamento obsessivo da criança. Se eu soubesse a meditar, ia falar, eu não sou o carneiro. Mas eu não sabia. Então, isso é mais uma questão que a gente pode colocar aqui. Vamos lá. Isso é meditar. Terceiro passo que a Joana dá, cuidar do descanso, da higiene, da alimentação e ordem nas atividades. Quando você passa por um desafio, eu não sei vocês, mas as mulheres fazem isso. Quando você passa por um problema, a mulher jaca. O que é jaca? Ela come a geladeira. Ela come qualquer coisa que tiver na frente dela. Ela só quer comer. Entendeu? Quando você está em depressão, o único lugar que você não quer passar é no banheiro. Porque você tem que tomar banho. Quem está em depressão não quer se mexer. Se você for tomar banho, tem que tirar a roupa. Tirar a roupa é um exercício, você não quer. Sim? Então, a Joana fala para a gente que manter o corpo em atividade é importante. Dentro da psicossíntese, existe uma técnica que eu acho fantástica, que é a técnica do exercício físico. Quando você não tem contato com a sua vontade, aí você fica pensando, será que eu tenho? Vamos lá. Você começa as coisas e não termina? Que a pessoa que já fez... Você tem dificuldade de perseverar nos seus ideais? Aquela sua meta que parece que não está mais em lugar nenhum? Eu vou atirar e aí você fica e não atira para lugar nenhum? Aquele curso que você quer fazer há 15 anos e você nunca fez? Ou melhor, aquele exercício que você vai fazer, mas como está 11 graus lá fora de noite, 6 horas da manhã, você não vai? Aquele armário que você quer arrumar desde o ano passado, para doar aqui para o Seja as Coisas, que está lá? Sim? Caso você tenha alguma dessas coisas, que eu acho que vocês não têm, pelas risadas, né? A gente sempre imagina o outro, né? Enfim, caso nós não tenhamos isso, isso significa que nós não temos contato com a nossa própria vontade. Vontade vem dessa fonte poderosa aqui, ó, a fonte do poder. Quem tem poder pode querer, pode fazer. Quando você perde o contato com a sua vontade, você também perde o contato com a sua fonte do poder, com o seu Deus interior. Então, a psicossíntese diz que quem quer aprender a fazer, né, a manter a vontade acesa, uma das terapias que a gente indica é exercício físico. Por quê? Vou dar aqui um exemplo meu. Né? Quando a gente vai, por exemplo, para a academia pegar um peso, dá vontade de você fazer o quê com aquele peso? Eu tenho vontade, quando eu estou no 8º, são 10, quando eu estou no 8, eu quero arremessar aquele peso na cabeça do professor que virou para mim e falou, faz 10. Como se fosse assim, respira, filha.
e é tranquilo, dá vontade de você bater na pessoa. A pessoa que corre, por exemplo, queria que a linha de chegada já tivesse passado. Né? Que ela está lá correndo, ela parece, né? Às vezes corre na esteira, parece um hamster que não vai para lugar nenhum. E fica correndo, e fica correndo, e fica correndo. E aí você tem que correr até o 45. Quando está no 11, você já quer apertar o stop, né? Porque você quer parar. Então, o que acontece? Exercício físico é uma das maneiras de você tomar contato com a sua vontade. Fazer a vontade perseverar. E aí, por isso que a Joana coloca cuidar do corpo aqui. A alimentação é outra coisa. Olha como é que é curioso. A gente seleciona, quer dizer, algumas pessoas, né? Selecionam que tipos de pensamentos, de informações elas querem ter. Então, elas ligam a televisão, quer dizer, não ligam a televisão, elas vão ler um livro edificante, né? Porque elas sabem que é melhor, né? Quando é um filme legal, elas veem. Mas a comida pode entrar qualquer coisa aqui. Você é tipo um urubu, entendeu? Você vai comendo, você só quer ter o prazer, entendeu? Mas aí você senta no centro espírita e fala assim, vou sanear meu pensamento. Aí você pega o livro Missionários da Luz, que não é um livro legal de você ler, não é agradável. É esse mesmo que está na sua mão. Por quê? Porque os primeiros 4 capítulos falam dessas pessoas que comem igual um urubu, que no caso é a gente, né? Eles falam que entra a gente aqui, aí os espíritos ficam lá arrancando aquelas minhocas que a gente come, arrancando aquelas energias negativas, porque a criatura não tem uma dieta saudável. Ela acha que ela vai viver para sempre e ela pode comer qualquer coisa. Tenso, né, gente? Tenso. Aí depois a pessoa vai falar assim, cara, não sei porque eu não emagreço. Aí o espírito fala, eu sei. Mas se eu te contar, a verdade vai doer. Ou seja, em verdade, a gente quer cuidar da nossa cabeça, do nosso espírito, e não quer cuidar do nosso corpo. Mas o espírito precisa de um corpo para poder encarnar e viver esses desafios. Mas o seu corpo não. O seu corpo ele pode entrar qualquer coisa. Então, menos as comidas daqui da cantina. Essas comidas, todas elas, são selecionadas, entendeu? Fluidificadas, rola uma magia na comida que você come, não engorda, não passa mal. Porque se alguém comer no centro espírita e morrer depois, o centro espírita fica macumbado. Ninguém mais volta. Então, os espíritos não deixam você comer no centro e morrer depois. Entendeu? Então, aproveita, se for bolo de chocolate, é só aqui, tá? Na sua casa, não. Na sua casa, vamos fazer uma dieta. Mas vamos lá. 4º passo. Canalização do pensamento para o amor, compaixão, justiça e equanimidade e a paz. Vamos traduzir, porque a Joana gosta de falar umas palavras difíceis para você não entender e ficar relendo o livro dela, né? Quem sabe assim a gente aprende. O que é canalizar o pensamento para o amor? O que é amor? Eu ouço as pessoas falarem assim, vamos amar os amigos, vamos fazer o bem, sem, né? Vamos. Aí você fala assim, amigo, calma, respira um pouco. Porque às vezes o bem para uma pessoa, aquilo que você acha que é o bem, para ela é um mal. Como assim para ela é um mal? Sabe aquela pessoa que sai fazendo um trabalho de caridade e só porque ela entregou um cobertor, tomara que amanheça? Como Eraci falou que você tem que trazer para o seja, né? Um cobertor, tomara que amanheça, para um morador de rua, ele acha que ele é o próprio Cristo. Ele, inclusive, anda como o próprio Cristo, né? Que é a mão da bênção, né? Ele só não fala assim, cure, né? Levante e anda, porque ele tem um pouco de vergonha na cara. Mas, interiormente, ele se acha o próprio Cristo. Ele fica... Então, assim, para essa pessoa, ela tem que botar a cabeça dela no lugar. Então, às vezes, a gente fazer... Vou dar um outro exemplo. Eu tinha um amigo na 6ª série, que foi a primeira vez que eu acho que eu tomei uma atitude drástica na escola, assim, que foi meio complicada. Né? O menino estava repetindo pela 3ª vez a 6ª série, que não é difícil. E ele chegava na sala sem nenhum material. A mãe dele estava pagando a escola particular pela 3ª vez para esse estrupício aprender alguma coisa. Aí a criança, em vez de trazer lá o material dela, ele não tinha canetas. Ele não tinha canetas, ele não tinha caderno, ele não tinha nada. E aí, eu não sabia que ele era repetente, então, no primeiro dia de aula, ele sentou do meu lado, me empresta uma folha. E era uma folha do Piu-Piu que eu tinha. Eu não queria emprestar, porque era cara, né? Mas a caridade, você empresta, né? Aí ele anotou, empresta uma caneta. Eu emprestei a caneta para ele, ele anotou. Só tem rosa? Só tem caneta rosa, né? E anotou lá, que foi aquela coisa louca. Aí, no 2º dia, a mesma coisa. No 3º dia, a mesma coisa. Aí eu descobri que ele era repetente para a 3ª vez. E eu descobri que ele era desleixado. Que ele tinha ali um complexo, alguma coisa, não pensei assim com 12 anos, tá? Mas hoje eu estou explicando para vocês isso. Ele tinha ali um complexo, alguma coisa, que fazia ele ficar se boicotando. Aí ele chegou para mim no dia seguinte e falou assim, me empresta uma caneta. Eu falei, não.
Não, porque se eu te emprestar uma caneta, você vai continuar essa anta que você é. Aí o menino me arregalou um olho desse tamanho, falou, o que eu te fiz? Falei, para mim nada, mas olha você, a terceira vez repetindo, não traz material, não se esforça para passar. Quantos amigos você vai pegar? Né? Você vai ser amigo dos seus irmãos de 4 anos, que eles vão fazer bem sexta série com você? Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, cara, acorda para a vida. Você tá aí eu cheguei para ele e falei, você está se boicotando. Que o menino comprou um material no dia seguinte. Mas isso, para quem tem a ideia rasa de fazer o bem, é fazer o quê? O mal. Ai, coitado, coitado nada. Então, o amor que a Joana está falando aqui, canalizar o pensamento para o amor, é você canalizar para uma compreensão. O que o outro precisa? Ele precisa do sim ou ele precisa do não? E saber dar. Porque, às vezes, o sim que você dá não desenvolve as pessoas. Não faz elas crescerem. Não faz elas tomarem consciência do potencial que elas têm dentro delas. Não faz elas perceberem aquilo que elas não estavam vendo antes e que faz com que elas possam enxergar. Não faz elas crescerem, não faz elas mudarem, não faz elas se tornarem as grandes pessoas que elas se tornaram. E isso é um ato de amor. E o seu pensamento tem que estar canalizado de amor para com você mesmo. O que é melhor para mim. E isso é importante. Da gente estar com um pensamento assim. A outra coisa que a gente coloca. Compaixão. Compaixão é sentir a dor alheia. Compaixão não é tadinho, ai que pena. Compaixão é quando eu sei o que o outro passa. Por que eu sei o que o outro passa? Eu me coloco no lugar do outro, mas eu tenho que me colocar no lugar do outro de que maneira? Com a minha experiência. Com a minha aceitação. Quando eu entendo, quando eu vejo o outro naquela situação, e eu me coloco naquele lugar, eu penso em verdade, o que é que eu gostaria que fizessem comigo? E eu procuro fazer ao outro o que melhor pode desenvolver aquilo que poderia acontecer comigo. Vou dar um exemplo para vocês. Se você fosse... Um exemplo simples aqui. Isso foi uma sacada uma vez que eu tive de uma fala do Divaldo da seguinte forma. Ele estava passando por um momento que ele não sabia o que estava acontecendo na vida dele. E aí ele começou a pedir uma mensagem para Joana. Ai, Joana, não fala nada, Joana fica quieta. E aí ele foi no Chico, contou isso para Chico, mandou Chico pedir para Emmanuel, falou, Chico, pede aí para Emmanuel, vai que Emmanuel é mais caridoso que Joana, né? E aí ele falou, já aconteceu isso comigo, Emmanuel me deu uma mensagem maravilhosa. Foi lá dentro, pegou um papel e falou assim, só abra na Bahia. Quando ele chegou na porta, né, da casa de Chico, ele abriu e estava escrito, vai passar. Ou seja, às vezes os espíritos se calam. E por que eles se calam? Porque, vou dar um exemplo para vocês. Se você recebe uma verdade na sua mão, ou um conselho na sua mão, mas você não chegou a pensar sobre aquilo, você aceita? A nossa tendência é fazer o quê? É ser rebelde. É falar, não quero, ou não aceito. É a mesma coisa que a gente fala. Se Joana aparecesse aqui e eu perguntasse para ela, Joana, o que eu tenho que fazer para evoluir? E ela me falasse, no fundo, eu ia fazer o quê? Ia falar, tem certeza? Eu acho que não, hein, Jô, né? Você vai querer dar uma mudada na situação. Então, a compaixão pede com que a gente tenha um olhar para o outro, desse mesmo olhar que a gente tem da vida. Se a vida é evoluir, eu preciso olhar para o outro e perceber o que é melhor para ele crescer. E não o que é o bem que automaticamente a gente pensa em fazer. Isso é compaixão. A Joana ainda coloca aqui pra gente, justiça. O que é justiça? Justiça é fora do seu ego. Muitas vezes você quer fazer uma coisa que para você é o bem. Mas às vezes você tem que abafar o seu ego. Às vezes você tem que engolir ele e falar assim, não, eu vou fazer o que deve ser feito. E o que deve ser feito, às vezes não é aquilo que a gente gostaria que fosse feito. Vocês estão entendendo, gente? Você tem um filho, seu filho não quer ir para a escola. Seu filho está sofrendo na porta da escola. Está berrando, igual aquela criança birrenta. Porque toda criança, quando vai... A cara da Ivânia, que está esperando uma criança, né? Ela já olha assim e fala, não, eu estou rezando para ele ser do bem, né? Isso é ótimo. Mas vai ter uma hora que o filho da Ivânia, ali, Miguel, quando nascer, ela vai levar o Miguel para a escola, o Miguel vai, mãe, não quero mamãe, quero mamãe. Quando você vê o seu filho berrando e sofrendo e gritando, o que você tem vontade de fazer?
catar a criança e falar assim, então não vai, fica comigo, eu te ensino. Né? Aquelas mães super amorosas. A Iraci não era assim, não. A Iraci falava assim, engole esse choro. Engole o choro e entra sorrindo. A gente ia. Né? Mas foi a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque nunca a gente deu trabalho com isso, né, mãe? Oh, maravilhoso. Era ótimo. Né? As minhas amiguinhas falavam assim, quando a gente chegava na escola. Você está chorando, gente? Estou sorrindo. E foi ótimo, porque às vezes a gente tinha medo de coisa que não tinha que ter medo, tinha apego que não tinha que ter apego. Mas as mães fazem isso. No fundo, o coração dela devia ficar apertadinho. Não ficava apertadinho? Não, não ficava apertadinho. Então tá bom. Se você quer se iluminar numa vida, você vem filho dela. Você vai se iluminar nessa vida. Sabe por quê? Porque vai ser tiro, pancada e bomba. E você vai ter que crescer. Ótimo. Então vamos lá. Mas as mães que não são assim, ficam com o coração apertadinho. Só que se você for fazer aquilo que você quer, o que você faz? Gente, você não faz. Então é isso que a gente está colocando aqui. Quando a Joana coloca a justiça, é isso, é engolir o nosso próprio ego. É falar assim, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. E não o que eu quero fazer. O que tem que ser feito. E é isso. E quando a Joana coloca equanimidade, paz, é você olhar o outro como igual. E aí vem a coisa mais difícil do mundo. O que é a coisa mais difícil do mundo? O que não é difícil, é trabalhosa. É você observar o seu espelho e achar exatamente aquilo que você não gosta no outro, dentro de você. É difícil? É trabalhoso. Dói? Dói. Dói. Mas você precisa tirar o julgamento de que aquela coisa que eu julgo no outro é uma coisa ruim. Porque se ela for bem usada, como a gente deu tantos exemplos aqui na palestra, ela é uma coisa boa. Então, que a gente possa pegar esses passos que a Joana coloca aqui pra gente, refletir com muito carinho. Refletir com vontade. Porque, em verdade, viver só vai ser prazeroso quando você souber morrer a cada dia. Morrer a cada dia para o homem velho, para esse homem que somos nós, para crescer uma nova pessoa. Esse é o êxtase dos santos. Esse é o êxtase que a gente fala, né, dessa morte diária, que nós saibamos morrer, mas morrer com glória. E que glória é essa? Na busca do autoconhecimento. Morrer para a verdade, para crescer em conhecimento. Então, desejo a todos uma boa noite e que essa nossa jornada seja reta. E que esses 4 passos sejam leis nas nossas vidas. Muito obrigada.